Boa noite a todos. É com muita satisfação que iniciamos mais um estudo aqui nessa Casa Espírita. E o tema da noite é Sonho na Visão Espírita. Um tema que ele é muito rico, que gera muita discussão dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita e pode contribuir um pouco mais para a gente tirar algumas mistificações relacionadas a essa temática e entender um pouco melhor como que a doutrina espírita se desenvolve quanto a isso. Segundo o Evangelho de Mateus, antes do nascimento de Jesus Cristo, aconteceu a seguinte cena: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajustarem, achou-se por ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe então um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse a profecia. E o profeta disse: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão de Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia lhe dito e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho, e ele colocou no filho o nome de Jesus. Esse texto está em Mateus, no capítulo 1, versículo 20. Então a gente vê que já na abertura do Evangelho, Deus comunica com um homem justo através de um sonho. E não é acaso, essa é a primeira demonstração bíblica dentro do Novo Testamento que já demonstra que o sono é uma porta e não um vazio. E é sobre esse fenômeno dessa porta que se abre através do sono que a gente vai discutir um pouco essa noite. Para o Espiritismo, existem duas formas de você ter um intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Você pode ter pela via da mediunidade, onde que um médium ele consegue se comunicar com espíritos desencarnados através das diversas faculdades mediúnicas que é possível ter. Ou então, é possível haver esse intercâmbio por meio da emancipação da alma, que é um evento anímico que decorre da própria alma encarnada em um momento de desdobramento espiritual. Ou seja, mesmo aquele ser que não é médium, ele pode, por meio de um desdobramento, ou seja, um afastamento temporário do corpo físico da sua alma, de um desprendimento do espírito encarnado do corpo, que lhe possibilita afastar-se momentaneamente do corpo físico, e essa experiência, ela torna-se fundamental para a gente entender como se dá o sonho na visão dos espíritas, na visão do espiritismo. Uma vez que, no momento de desdobramento, o espírito se afasta do corpo físico e se conecta novamente com o plano
espiritual. E nesse fenômeno é possível ele ter a liberdade de encontrar e de buscar onde que o espírito dele mais se tem afinidade. Isso acontece principalmente durante o sono. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o corpo ao espírito e não precisando da presença física do corpo, o espírito se lança no espaço. E ele entra em relação com diversos outros espíritos. E essa liberdade que o espírito toma no momento de desdobramento, ele registra através dos sonhos, com lembranças podendo ser mais ou menos intensas. E ao retornar para o corpo, esse espírito recorda parcialmente do que fez, onde esteve, quais que foram as relações que ele teve enquanto estava em estado de emancipação da alma. Então o sono, em outras palavras, é um breve treinamento para a morte. Porque no momento da morte, do desencarne, o nosso corpo físico, ele se despreende do nosso espírito. E o espírito vai em busca das afinidades que possui no plano espiritual. Assim é no sonho. No sono, no momento em que dormimos, os nossos laços se afrouxam e permite que nosso espírito intercambie com o plano espiritual. Allan Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta, extremamente capciosa, inclusive. Está lá na pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O que é que ele quer saber? Espíritos, me responda. Aquele espírito que momentaneamente está encarnado em um corpo físico, aquele espírito ele fica tranquilo? Ele fica feliz de estar encarnado? Ele fica de bom grado preso ao corpo físico? Olha a resposta. A resposta dos espíritos ela foi até meio um pouco ríspida. Olha, é como se me perguntasse se o encarcerado agrada do cárcere. Os espíritos estão comparando o nosso sentimento de espírito enquanto estamos encarnados como um encarcerado que está preso. Então, é possível o preso ficar feliz de estar preso? A resposta é óbvia, não. Então, o espírito, ele não fica de bom grado dentro do corpo físico. Mas, por isso, é que o corpo físico nosso tem uma série de atribuições que restringem a atuação do nosso espírito. Inclusive, a principal delas, o esquecimento de tudo aquilo que a gente viveu fora do plano físico. Continuando a resposta dos espíritos. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Então, primeiro ele diz que o espírito fica como se estivesse preso. E ele complementa falando que o espírito encarnado fica constantemente buscando sua libertação. Ou seja, qualquer oportunidade que aquele espírito encarnado tiver de se libertar do corpo físico, mesmo que momentaneamente, ele assim o fará. Aí Kardec já coloca a questão subsequente, já falando sobre o sono. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então nós temos uma premissa anterior. Qual é? O espírito entende o corpo físico como um cárcere. Então, no momento que o corpo físico dorme, a alma também dorme? Essa é a pergunta. Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o corpo
E, não precisando este da presença, ele se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então é como se o espírito nosso ansiasse todo o tempo que dormíssemos para se lançar ao espaço em contato com outros espíritos. A inteligência divina ela é muito perfeita e é por isso que a gente precisa tanto de dormir. Ninguém aqui consegue passar a privação de sono durante muito tempo. Passa privação de comida, passa privação de água, passa outras privações. Agora, a privação do sono, com pouco tempo, já desregula totalmente a vida da pessoa. Então, nós temos até essa questão biológica para nos possibilitar dormir, para ter determinados momentos onde que nosso corpo espiritual ele intercambia no mundo espiritual e se relaciona com outros espíritos. Então, é nesse estado de emancipação da alma que o espírito se desloca do corpo físico, que os laços que unem o corpo espiritual à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, e o corpo perispiritual age com mais liberdade. Então, resumindo a ideia de Allan Kardec sobre o sono e sobre o sonho, ele diz que o sono liberta parcialmente a alma do corpo. O espírito ele jamais está inativo. Então, no momento que a gente está repousando, nosso espírito está totalmente ativo. Por vezes, o espírito tem lembranças do passado, tem algumas previsões do futuro, nesse momento onde ele se relaciona com outros espíritos. Ele adquire o poder de entrar em contato com outros espíritos no momento do sono, seja espíritos encarnados, seja espíritos desencarnados. E aqui é interessante a gente fazer um parêntese que, às vezes, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas você sonha com algum amigo seu, pessoas às vezes que tinha muito tempo que você não relacionava, aí você pega o telefone, liga para ele, ou manda uma mensagem, e ele fala, sonhei com você, antes de você contar. Ou seja, tem uma grande chance daquele sonho ser realmente um encontro entre duas almas afins, que em um momento de desprendimento do corpo físico, no momento do sono, eles se relacionam. O sono coloca o espírito de uma forma que ele viverá constantemente após a morte do corpo físico. Ou seja, o espírito fica lá livre desse invólucro. Enquanto o corpo físico dorme, alguns espíritos procuram aqueles que lhes são superiores. Então, alguns espíritos vão estudar, alguns espíritos vão trabalhar, recebem orientações, pedem conselhos, e alguns procuram espíritos inferiores, que vão a lugares que eles se afinizam. Então, é muito comum as pessoas terem sonhos eróticos, sonhos de violência, sonhos de lugares muito feios. E aí, a pessoa que está passando por esse processo desses sonhos, ela precisa fazer uma autorreflexão, entender o que está ali se conectando a esses locais, a essas cenas, que o conecta com essas situações. Mas isso eu estou falando ainda de uma forma superficial. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o tipo de sonho, que vai ficar um pouco mais claro para a gente fazer as diferenciações também do que é um sono meramente mental, do que é um sonho espiritual. E aí a gente vai beber numa fonte que é de um escritor espírita que chama Martins Peralva. Ele tem um livro que chama Estudando a Mediunidade. E segundo ele, há pelo menos 3 tipos de sonhos. O sonho comum, o sonho reflexivo e o sonho espírita.
Iniciando pelo comum, o sonho comum são aqueles que refletem as nossas vivências do dia a dia. O espírito, desligando-se parcialmente do corpo, ele absorve ali as imagens, as sensações e as vibrações que a própria mente encarnada projeta naquele espírito. Então, aquele ser, no momento em que ele está dormindo, a mente dele, física, continua ali trabalhando e desdobrando tudo o que passou no decorrer do seu dia. E esses sonhos que vêm, eles não são uma exteriorização perispiritual. Eles são somente uma construção mental, puramente cerebral. São simples repercussões das nossas disposições físicas, das nossas preocupações. É um reflexo das nossas impressões do dia a dia. Às vezes, quando a gente está mais preocupado com uma coisa, a gente tende a sonhar com aquela coisa. Às vezes, quando a gente está pensando mais em alguma coisa, a gente tende a sonhar com alguma coisa. Isso, Martins Peralva chama de sonho comum. Em 1964, o Beatles estava no auge. O Beatles, eles faziam muitos shows, muitas músicas, e todo mundo era fanático pelos Beatles. E no meio desse turbilhão de shows, de agenda, Paul McCartney acorda um determinado dia na casa da sua então namorada e vem uma melodia inteira de uma música na cabeça dele. Essa música depois foi colocada letra e transformou em Yesterday. Mas ele relata que veio a melodia toda de uma vez, de um modo em que ele tinha certeza que essa música já existia. Ele pegou, gravou ali da forma como conseguia e chegou para as pessoas lá da casa da namorada dele. Vocês conhecem essa música? Não, nunca vi. Mas é impossível, porque essa música está toda na minha cabeça, essa música deve existir. Vai para os Beatles, ninguém conhece. Conversa com outras pessoas, ninguém conhece. E aí, ele entendeu que era uma música inédita. E ele, de fato, compôs a música Yesterday. Eu já vi outras pessoas falando sobre essa cena, e na minha visão, essa composição dessa música, ela é muito mais conectada ao fato de que Paul McCartney estava com uma preocupação constante de compor, que ele estava envolvido o tempo inteiro na música, que ele estava constantemente focado em uma composição, do que uma exteriorização espiritual. Então, às vezes, no decorrer da nossa vida, a gente está tão focado naquilo que a gente imagina que determinados sonhos que a gente tem uma conexão espiritual. Diferente, por exemplo, de ele relata a composição de uma música que chama Let It Be. Não sei se vocês já viram essa história, que ele sonha com a avó dele, que chama Mother Mary, e ele estava muito preocupado, e a avó dele fala assim, não, deixa estar, Let It Be. E ele, com essa passagem, e aí ele narra essa passagem da avó dele, conversando com ele, com toda uma riqueza de detalhes, e ele pega essa frase para compor a música Let It Be. Então essa situação, na minha visão, ela teria muito mais uma conexão espiritual do que essa passagem de Yesterday. Vamos imaginar um dentista. Com certeza, em algum momento da vida, tem algum dentista aqui hoje? Com certeza, em algum momento da vida, o dentista sonha com dente. E a nossa crendice é o quê? Se sonhou com dente, o que vai acontecer? Morte de alguém da família ainda. Então, se morresse uma pessoa cada vez que um dentista sonha com dente, toda hora tinha uma morte diferente. Então, é importante a gente também trazer essas coisas para a gente, enquanto espírita, superar essas crendices. Porque vai acontecendo diversas falas no decorrer da trajetória da gente, a gente vai colocando isso
como verdadeira. Em um determinado momento a gente coloca tudo dentro da doutrina espírita e coloca isso como se fosse verdade. Então, a maioria dos nossos sonhos são sonhos comuns, são sonhos cerebrais. A minoria que são sonhos reflexivos e são sonhos espirituais. Então, a gente precisa também superar outra questão, que é de achar que todo sonho tem um significado. Não necessariamente. Tem sonho que não tem significado nenhum. Tem sonho que é só uma preocupação sua no decorrer do dia. Tem outros sonhos, como a gente vai ver, que sim, tem significado. O segundo tipo de sonho, que é o sonho reflexivo, esse sonho ele já há uma maior exteriorização do que o sonho comum. Esse sonho é aquele onde que o espírito ele registra acontecimentos, impressões que estão arquivadas no subconsciente do perispírito. Em outras palavras, são reminiscências do passado daquele espírito. São situações que aconteceram na vida, na trajetória daquele espírito, que no momento em que ele se desprende do corpo físico, ele consegue ter uma percepção maior desses acontecimentos que trazem ali para ele um esclarecimento, uma lição, uma advertência, e ao acordar, ele se recorda dessas situações. Não é necessariamente que aquele espírito está ali vivendo o que ele está se lembrando, mas é algo que ele está se lembrando que aconteceu ou nessa própria encarnação ou em encarnações anteriores. E a gente tem que tomar um cuidado. Espíritos inferiores costumam utilizar dessas reminiscências nossas para nos amedrontar, para nos perseguir, para nos humilhar, para nos desanimar. Há relatos de pessoas que têm constantemente o mesmo sonho. Então, normalmente são sonhos ligados a situações mais difíceis, sonhos ligados a situações mais dolorosas, que em determinados momentos da vida dela, ela sonha exatamente na mesma condição. Então, são reminiscências do passado desse espírito que são utilizados por espíritos inferiores para, de alguma forma ou outra, amedrontar aquele espírito encarnado. Martins Peralva fala que nos sonhos reflexivos o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e de imagens de todos os lados que rodam o espaço e dele se impregna. E ele colhe dessas reminiscências impressões confusas, estranhas visões, inexplicáveis sonhos, que vão se mesclando ali com as lembranças que aquele espírito tem. Tem um caso que é relatado, que é de um russo, é um químico russo. Ele chama Dmitry Mendeleev. E Dmitry Mendeleev criou a tabela periódica. Então, ele relata que ele tinha um sonho recorrente de que a tabela periódica se formava na frente ou melhor, que ele enxergava diversos elementos químicos e que no sonho ele ia buscando formas de organizar e que no sonho ele montava a tabela periódica. E aí, ao despertar, ele via o que ele sonhou e ele foi conseguindo, aos poucos, criar, elaborar essa tabela periódica, que era um sonho que ele tinha de forma muito recorrente. Então, o que nos dá a compreensão que esse sonho desse químico russo pode ter sido um sonho reflexivo. Reminiscências dele de outras vidas, contato que ele teve com outros espíritos um pouco mais avançados,
que o permitiram trazer essa tabela periódica. A gente faz aqui, toda quarta-feira, inclusive fica o convite, o estudo da série André Luiz. A gente está no livro 2, que é o livro Os Mensageiros. E esse livro dos Mensageiros, ele tem algumas coisas muito interessantes sobre sonho. Nós vamos tratar 2 delas. A primeira, eles relatam com detalhes um caso de um sonho reflexivo. Esse relato está lá no capítulo 16. Eles estão saindo de nosso lar, indo em direção ao Rio de Janeiro, e eles param para pernoitar em uma fortificação que tem dentro do umbral, que chama Posto de Socorro, onde que recolhe espíritos do umbral para tratar no próprio umbral. E André Luiz, junto com mais 2 personagens, Vicente e Aniceto, vão pernoitar nesse posto de socorro. Imediatamente, quando André Luiz e seus 2 amigos entram nesse local, André Luiz vê um quadro muito bonito. Esse quadro se chama O Martírio de São Diniz. E aí, ele ficou olhando para esse quadro, o interlocutor dele percebe que ele está intrigado, aí ele fala assim: o original desse quadro, segundo eu fui informado, está no Panteão de Paris. Então, qual a premissa de André Luiz aqui? Que o quadro, ele era uma cópia, no plano espiritual, do quadro que foi criado aqui, que estava lá em Paris. Aí o interlocutor, muito gentil, fala assim: engana-se, meu amigo. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas, nesse caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui uma história real dessa tela magnífica. Ela foi idealizada e executada por um artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Então, a obra ela foi criada no plano espiritual em uma cidade muito ligada à França. No fins do século passado, e aqui esse livro é relatado em torno de 1944, então imaginamos ali que a gente está no início do século passado, a referência é no início do século de 1800. Embora tivesse retido no círculo carnal, o grande pintor Bonnat visitou a colônia Elcelsa em um momento de sonho maravilhoso e teve essa inspiração. Desde o minuto em que Bonnat viu a tela, ele não mais descansou enquanto ele não a reproduziu. E o seu desenho virou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm a mesma pureza de linhas, as mesmas luzes, nem a mesma beleza aos nossos olhos. E eles encerram. Então, aqui, nesse livro dos Mensageiros, André Luiz relata que essa obra, que é o Martírio de São Diniz, ela foi concebida no plano espiritual. Em momento de desdobramento, um pintor é conduzido porque se afiniza com aquele ambiente, vê aquela obra e reproduz aquela obra no plano físico. Então, diversas obras, de fato, em que pese eu deduzi que Yesterday não poderia ser esse caso, mas diversas obras, de fato, elas podem ter nascido no plano espiritual e ser uma cópia no plano carnal. E o que a gente caminha para o terceiro tipo de sonho, que é o sonho espírita. Como o próprio nome já diz, esse há uma maior exteriorização do perispírito. A alma parte nesse sonho para uma real atividade espiritual. Leon Diniz chama esses sonhos de sonhos etéreos, sonhos profundos, que o espírito de fato se desprende da matéria e vai em busca dos seres amados ou dos seres que afinizam. Obviamente,
dito pela lei da afinidade. De acordo com o nosso grau evolutivo, se maior ou se menor, a gente vai determinar a qualidade dos nossos sonhos espirituais, que são conectados com as companhias espirituais que a gente vai procurar, com os ambientes espirituais que a gente vai procurar, enquanto o nosso corpo repousa. Infelizmente, a maioria de nós ainda busca emoções frívolas no decorrer desses sonhos espirituais. E a gente não está ainda totalmente conectado com a grandeza da oportunidade que a gente tem, enquanto dormimos, de nos conectar com espíritos de luz, de nos conectar com ambientes de aprendizado e de esse momento ele ser uma oportunidade também para o nosso aprimoramento. E por isso é que acaba sendo tão importante fazermos uma higiene do sono adequada. Antes de dormir, a gente não toma banho, não escova os dentes, não coloca uma roupa, a gente não desliga as luzes, não desliga a tela, a gente não faz toda uma higiene para que a gente tenha uma melhor noite de sono. O Espiritismo nos convida a também termos uma higiene para esse momento de desdobramento do nosso corpo físico para o nosso sonho. Porque se no decorrer do nosso sono, o nosso corpo espiritual, ele se desprende e busca diversas companhias, busca diversos ambientes, eu preciso criar elementos para que eu possa ser conduzido a ambientes de mais paz, ambiente de mais luz, ambiente de mais aprendizado, onde que eu possa, por meio de companhias mais benéficas, ter uma conexão maior com o divino, uma conexão maior para tudo aquilo que é bom. Então é muito importante, antes de dormir, a gente fazer a prece. Mas não uma simples prece devocional. Já é bom uma prece devocional. Mas uma prece que ela teria uma função orientativa, uma função protetora. Para que pedirmos proteção para as influências nocivas no decorrer do nosso sono, para que também nos colocássemos sob a proteção dos espíritos superiores, que preparasse ali o momento do nosso desprendimento momentâneo enquanto dormimos, e que a gente pode pedir, mentalizar, criar consciência para direcionar para onde iremos. Eu vou mentalizar que eu quero estar num ambiente de paz, que eu quero estar num ambiente de aprendizado, que eu quero ser conduzido para a companhia de bons espíritos, para me afastar de eventuais más inclinações que eventualmente eu possua. Então, nesse momento pré-sono, é muito importante a gente, além de orar, além de mentalizar boas companhias, bons locais, a gente também evitar, na medida do possível, a gente ser exposto a conteúdos perturbadores. Filmes violentos, notícias violentas, discussões, entretenimentos nocivos. Porque aquilo, querendo ou não, antes de dormir, impregna na gente de tal modo que direciona o nosso sonho para coisas que não são benéficas. E além disso, obviamente, a gente trabalhar em nós a gratidão, o perdão, boas vibrações ali no decorrer do dia, para que a gente consiga se conectar melhor com os espíritos de luz. Para concluir, eu vou ler, porque eu não saberia descrever com a riqueza de detalhes do livro, uma passagem que ela explica com muito detalhe um sonho espiritual. Só para contextualizar, nesse mesmo livro, Os Mensageiros,
Depois que os espíritos de André Luiz, Vicente e Aniceto chegam até o Rio de Janeiro, eles são conduzidos para uma casa de um casal. O homem já desencarnou, Isidoro, e a esposa dele continua viva, chama Isabel. E essa Isabel, ela mantém ali uma espécie de um centro espírita na casa dela, onde que o Nosso Lar faz reuniões mediúnicas constantemente. Então, nós estamos falando lá no início do século passado, era como se fosse uma pequena casa espírita que ela tem na casa dela, o que era muito comum antigamente. E são feitas reuniões mediúnicas nesse local. Espíritos encarnados e desencarnados são conduzidos até ali para receber alguma espécie de tratamento. Algo muito semelhante com o que acontece na casa espírita, onde que espíritos tanto encarnados quanto desencarnados são trazidos para cá para receber os lenitivos que precisam para a sua recuperação. Então, nós estamos aqui no salão da casa de Dona Isabel. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começava um aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância de chuva torrencial. Logo, às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Vejam aquela senhora encarnada, em conversa com a vozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava a neta, lânguida e palidíssima. Então, Aniceto, que é o coordenador ali daquele estudo com André Luiz e Vicente, fala assim, ó, olha aqui, tem aqui uma senhora que ela veio do nosso lar, ela está desencarnada, e ela está acolhendo aqui a sua neta encarnada. A neta, ela está lânguida e palidíssima, ela ainda é um pouco desfalecida. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos, esquece os que te perseguem, a ninguém odeies, conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó não te esquecerá. Aí ela começa. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar de serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora, a neta, não respondia. Mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de prantos. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devota velhinha. Então, narrou aqui, nesse primeiro momento, um conselho que a senhora desencarnada dá à sua filha Nieta, que está sendo vítima de calúnia, e ela está tentando incentivar a neta a não se importar com a calúnia. E o que ela fala? Ó, a calúnia é como se fosse uma serpente, mas essa serpente não existe. Se você não der importância, essa serpente vai quebrar e vai transformar em nada. Aí, ao ver essa cena, Vicente, André Luiz, que tá lá acompanhando essa cena, pergunta para Aniceto. Já tá próximo ao fim. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos da vida que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora.
Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esquecemos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado encontram-se aqui restritas. O fenômeno, pois, é mais união espiritual de percepções sensoriais propriamente dita. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando os véus materiais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Por que ela vai acordar bem disposta e encorajada? Porque ela teve uma conexão magnética com a avó, que está ali passando as vibrações boas, e com essas vibrações ela também está tentando passar mentalmente a compreensão de que ela não pode dar tanta importância à calúnia. Aí, eles completam. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem se recordar com as miudezas do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou numa serpente de vidro, quebrando seu impulso das mãos, para transformar numa perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que o soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora. Então, vocês entenderam como que se dá o sonho espiritual e como que a gente percebe esse sonho espiritual? A avó explicou com riquezas de detalhes o que era uma questão de calúnia. Ela recebe energia, essa energia mexe com o corpo dela espiritual e o corpo físico, ela fica mais animada, só que ela se recorda do sonho de forma fragmentária. Então ela tá entendendo ali que tinha uma serpente, que essa serpente vira vidro, que ela quebra e transforma numa flor. Então, aquilo ali é uma alegoria. Mas qual que é o significado daquilo? As impressões que ficaram de fato marcadas no perispírito daquela mulher. Que ela vai ter mais bom ânimo para encarar essas calúnias que ela está sofrendo. Sim, mãe vai contar para vocês depois o caso do sonho dela, que é bem interessante. Aí só para terminar. Aí Vicente pergunta, então quer dizer que ela não vai se lembrar das palavras que ela ouviu? Vicente está querendo saber da história. Porque ele já explicou da percepção. E da história ela vai se lembrar? A resposta do mentor é o seguinte: precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará das imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, ela está pensando fortemente. A neta, todavia, não está nem ouvindo nem vendo no processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Então ela não ouve, ela não vê, mas ela está conversando telepaticamente com a sua avó e ela vai ter essa imagem geral. Deste modo, ela não terá dificuldade de se informar-se quanto ao cerne da lição bondosa que a sua avó deseja transmitir, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de uma serpente mentirosa, transformar-se em uma flor, virtude nova, quando enfrentada com coragem e serenidade.
Então, aqui, esse texto, ele explica com uma riqueza de detalhes muito grande o que de fato é um sonho espiritual. E aí, mãe vai vir aqui contar para vocês o sonho espiritual dela, que foi tão rico quanto. Aparece aí na câmera, só para cá. Então, gente, no primeiro aniversário da minha filha, quando ela se encarnou, eu estava assim, chorando e estava arrasada. Respeita, funcionou, não está? Fala pertinho. Aí, o que acontece? Eu tive um sonho espiritual tão perfeito que eu acordei 4 horas da manhã e anotei tudo que eu lembrei. Assim, foi uma coisa tão impressionante que eu lembrava dos detalhes das palavras que 2 amigos espirituais me falaram. Aqui acho que todo mundo sabe que eu tenho uma filha que desencarnou. Às vezes tem alguém aqui que não sabe. Aí o que acontece? Eu fui lembrando dos detalhes e eu fiquei tão impressionada que eu falei, não, eu vou anotar, porque senão eu vou perder. Na hora que eu acordar de manhã, eu já não sei mais o que é. Aí eu peguei a luz do celular, tinha uma agendinha perto da minha cabeceira, e comecei a anotar tudo que eles me falaram. No dia, isso foi na véspera do aniversário dela. No dia do aniversário, eu passei ótima. Não chorei, isso foi o primeiro ano. Não chorei, passei boa, impressionante. Aí Vitor falou, mãe, a prova que foi um sonho espiritual é que a senhora passou bem. Aí, depois eu vou ler para vocês o sonho, viu? Que eu anotei. Aí, o que acontece? Depois desse sonho, nenhum dia de aniversário dela eu chorei mais. Nem no dia de morte. Porque o dia de morte fica um aniversário para quem perde. Você fala, fulano morreu tal dia. Fica parecendo que é um outro aniversário da pessoa. Nem no dia de morte, nem no dia do aniversário. No dia do aniversário dela, eu acordo agradecendo a Deus o tempo que ela ficou aqui e mandando vibrações boas para ela e não tenho uma gota de choro mais, porque eu recebi muita ajuda, né, do plano espiritual. Eu acho que convém eu ler, né, para vocês. Vou ler aqui rapidinho, é pequeno, não é grande não. Tem muito significado para mim, mas... Eu salvei esse treino no meu e-mail, mas eu tenho ele aqui. Então, aí eu anotei tudo. Eu estava triste e chorosa, antecedendo o aniversário de Natália. Sonhei com 2 amigos espirituais, que eles vieram me ajudar, falando que são meus amigos. O sonho que eu tive foi antecedendo o aniversário dela. Eles me falaram a respeito do que eu estava sentindo em relação à chegada do aniversário dela. Você tem conhecimento para absorver tudo, isso foi o sonho, viu, gente? Que vamos te falar. Essa data é apenas um marco do dia que Natália, espírito imortal, veio à Terra para viver o tempo que estava previsto, assim como o dia do retorno à pátria espiritual. O que você precisa, amiga, é trabalhar com o seu desapego físico. Se ligue a ela como espírito que esteve como sua filha nessa existência e que, graças a Deus, todos vocês conseguiram estreitar laços de amor que irão ficar para sempre em vocês. Não se entristeça que ela está perdendo de viver as coisas boas da matéria. Porque, gente, eu estava falando da festa que estava acontecendo aqui na cidade, que ela amava. Eu falei, ela está perdendo a festa. Olha como que a gente dá ligado, né, amada? Não se entristeça que ela está perdendo de viver as coisas boas, entre aspas, da matéria. Pelo contrário, se alegre com isso. Tenha certeza de que temos os recursos espirituais para te ajudar, e a ela também. Você sabe que é muito mais fácil para ela se desligar, como está sendo feito. Se você se dispor, vamos estar com você um trabalho espiritual
para te auxiliar no desapego físico. Siga sua caminhada e faça o bem que puder, se esforce para fazer. A vida na Terra é assim. E você retire tudo que já conhece de seus arquivos espirituais e use em favor desse desligamento do físico da sua filha. Agradeça a Deus por ter estado com ela nesse processo que era necessário para a evolução de vocês. Então, amiga, tenha sempre em seu coração que sua filha não te deixou com o coração vazio, e sim cheio de amor, que é eterno e transcende além da matéria. Todo o crescimento espiritual que conseguiram absorver nesse processo é o que vale para sempre. Isso não é meu, né, gente? Não pode ser. Então, foi isso. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Para mim. Muito potente, né? Tem uma frase no Provérbios que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Que a gente possa, a cada noite de sono, consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagrar nossos planos, consagrar nosso desprendimento momentâneo, buscando os espíritos que nos orientam, buscando bons lugares, boas companhias e nos estando abertos a essa acolhida. E sabendo que a espiritualidade nunca nos desampara, momentos de dor, de angústia, sempre terão bons amigos para interceder por nós. E bastando que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que isso impacte a nossa existência. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Desculpa que delongou um pouquinho, mas boa noite. Igualzinho, eu vi os carros. Tem tanta gente que sonha assim, né?